Fala aí. Tá ouvindo, pastor? Estamos live, tá? Aí, na bênção. Graças a Deus. Pastorzão, e essa quantidade de escudo do Corinthians atrás aí, o que é isso? Onde é que é o volume aqui, Vitor? Tá sem volume aqui. Deixa eu ajeitar meu som aqui. Alô, tá me ouvindo aí, pastor? O dele não tá. Tá, fala que tá desativado o som dele. Seu som tá desativado, pastor. Dá uma olhadinha. Tá desativado. E aí, agora? Aí, agora sim. Agora sim. Vamos ver, pastor. Já estamos no Face Manta, agora. hein? Agora sim, hein? Agora sim, já estamos online. Agora vai? Agora vai, agora vai. O senhor já está cronometrando aí, é o tempo FIFA aqui o negócio, né? Está começando aqui a live com o nosso grande amigo, pastor Paulo Sérgio. Que honra ter o senhor aqui, pastor. E a gente vai aqui, enquanto vamos gerando pessoas aqui, vai compartilhando a live aí. E a gente está com o pastor Paulo Sérgio aqui, que é um grande amigo nosso. E eu quero apresentar para todos que já estão na nossa live, nosso pastorzão chamado Paulo Sérgio Silvestre do Nascimento. Uau, hein? Nome completo. Mais conhecido como Paulo Sérgio. Já foi jogador do Corinthians, faltou jogar no Flamengo. Vamos lá, já foi jogador do Corinthians, Roma, Bayern. Se eu esqueci algum, o senhor acrescenta. Seleção brasileira, campeão do mundo em 1994, treinador de futebol e hoje é comentarista esportivo. O grande pastor Paulo Sérgio, casado com a pastora Merlin, uma amada, amamos essa família. Pai do nosso grande amigo Felipe e a Carol, e também avô, né? Agora é um avô. Pastor, é uma honra poder receber o senhor aqui, junto conosco aqui do Ministério Mangue. Quero deixar um abraço para o nosso pastor Facundo, que o senhor também conhece, nosso pastor Flávio, que também nos ajuda na questão dos homens, também pastor Carlito, lá de Bombinhas, pastor Beto aqui de Balneário. Nós estamos aqui juntos com o pastor Paulo Sérgio nesse trabalho chamado Homens Forjados, pastor. E a gente sabe, cada um de nós que anda com o Senhor Jesus, cada um de nós que nessa caminhada é forjado pelo Senhor. E eu sei que o Senhor, durante esse tempo todo em que está servindo a Deus, passou pela forja do Senhor, passou pela forja de Deus. E hoje é uma honra para nós receber o Senhor aqui, ter o seu carinho, saber que o Senhor é um escritor, saber que o Senhor é um pastor, um grande pai, um grande mestre na palavra. Então é uma honra poder receber o Senhor aqui e compartilhar, para que o Senhor compartilhe um pouco do que o Senhor tem feito na sua vida, porque isso é testemunho para todos os homens que vão poder estar acompanhando essa live aqui, pastor. Bom, boa noite, Cris, em nome do pastor Facundo aí também. Quero agradecer a todos que estão conosco nessa live. Pastor Facundo já faz um tempo que tem me convidado, juntamente com você, para que nós pudéssemos levar uma palavra aos homens, ver como a situação do nosso país, a situação do mundo como está e a importância do homem diante de tudo isso. Eu, graças a Deus, tive algumas passagens no futebol brasileiro, como do exterior. Eu joguei no Corinthians durante 9 anos, eu comecei nas categorias de base do Corinthians. Com 13 anos, eu comecei no Corinthians, fui emprestado para o Novo Horizontino, uma cidade do interior de São Paulo, onde eu pude ali ter uma experiência muito grande e fizemos a primeira final caipira do estado de São Paulo, Novo Horizontino, Bragantino, da onde muitos dos jogadores que fizeram essa final, como Mauro Silva, Márcio Santos, eu, estávamos juntos na Copa do Mundo de 94. Retorno ao Corinthians em 90, conquistamos o primeiro brasileiro para o Corinthians, um título inédito na história do Corinthians, e depois de 90 dou sequência aí na seleção brasileira. Em 93 me transfiro para o Bayer Leverkusen da Alemanha
onde no Bayer Leverkusen eu joguei durante 4 anos, uma experiência ímpar, um momento ímpar. Saí do Brasil, uma época onde que na Alemanha passava por um período de transição da Alemanha Oriental para Ocidental, e aí o Muro de Berlim tinha caído em 89, eu chego em 93, e essa transição é muito importante, e eu chego no campeonato alemão, já no meu primeiro ano, sendo vice-artilheiro do campeonato alemão. Fico 4 anos, vou para Roma, da Itália, jogo do lado de jogadores importantes, no lado de Totti, Aldair, Cafu, entre outros jogadores. E desses 2 anos eu retorno para o futebol alemão, venho para o Bayern de Munique, onde ali eu conquisto todos os títulos que um atleta pode almejar: campeão da Champions League, campeão mundial de clubes, campeão alemão, campeão da Supercopa da Alemanha, campeão da Copa da Alemanha, ou seja, todos os títulos que um atleta pode almejar. Eu creio que está bem atual o Bayern de Munique hoje, com todas essas conquistas que tem aí, e eu hoje sou, além de comentarista na Rede TV, também sou embaixador do Bayern de Munique, embaixador da Bundesliga, embaixador do campeonato alemão. Mas, acima de tudo isso, dessa história toda e os títulos, que aí eu falo um pouco da Copa do Mundo de 94, um título importantíssimo, onde que o Brasil vivia uma situação importante, né? Tanto economicamente. Nós vivíamos um período onde nós tínhamos perco um ícone no esporte, que foi Ayrton Senna. Então, nós vivíamos um período muito delicado, e o Brasil vinha aí 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. E eu pude estar naquele grupo vencedor, um grupo onde que nós tínhamos alguns homens forjados lá naquele grupo, onde nós éramos uma peça importante dentro daquele grupo, onde nós fazíamos reuniões de atletas de Cristo, onde nós mencionávamos da palavra, e nós tínhamos um capelão lá, que era Alex Dias Ribeiro, que nos ajudou muito, e foi cada partido uma história importante. Se eu ficar falando aqui, eu vou falar muita coisa, você já não vai me perguntar. Então, eu vou deixar você perguntar, ou se alguém tiver alguma pergunta, por aí eu vou respondendo, mas eu queria dar esse briefing, esse start aí, para que alguns que não me conhecem possam me conhecer. Muito legal, pastor, para que as pessoas possam ter uma ideia, né, que o senhor rodou esse mundo todo jogando bola, fez a sua história, mas o mais interessante assim é que saber que hoje seu coração permanece um homem super simples, humilde, pude conhecer o Senhor, isso me impressionou demais. Só que eu creio que esse é o poder que Cristo nos dá, de saber que nós precisamos servir a todos. E agora nisso que eu quero que o Senhor possa falar um pouco, a respeito dessa forja do Senhor durante esse tempo que você viveu, durante o futebol, ou quando o Senhor conheceu a Cristo, como o Senhor entregou a sua vida. Porque existem muitas pessoas hoje que pensam, puxa, eu queria fazer isso ou aquilo, mas nós entendemos que tudo o que acontece na nossa vida é por uma permissão do Senhor. E quando a gente se coloca no lugar onde o Senhor quer que a gente esteja, Ele vai abrindo os caminhos, vai preparando isso tudo. Porque talvez, eu acho que a maioria das pessoas que chegam em lugares e sabem, uau, eu não sei como eu cheguei aqui, eu não sei como eu consegui isso, eu sei que é o Senhor que me trouxe, Ele que foi abrindo portas. E é como o Senhor falou numa época onde jogadores começavam a galgar um futuro fora do Brasil, o Senhor foi um dos primeiros, pioneiros, né? Talvez nessa área. Então, é interessante o Senhor falar a respeito disso, de uma vida de entrega, de renúncia, de muita coisa para ser forjado pelo Senhor. Se o Senhor puder falar algo a respeito, seria muito interessante, pastor. Bom, eu creio que eu vou mencionar para vocês essa história da minha conversão, mas eu nasci num lar onde meus pais se separaram, eu já era
era muito jovem, eu creio que 6, 7 anos de idade, meus pais se separaram. Eu morava na casa dos meus tios, minha mãe e com outros 2 irmãos. Eu sempre gostei de futebol, mas meu sonho sempre foi ser o piloto de avião. Inclusive, na minha autobiografia, no Transformados para Vencer, né, conta um pouco a minha história e os clubes, conversão e tudo mais. E depois eu posso até te dar um aí para você sortear com a galera. Mas meu sonho sempre foi ser piloto de avião. Eu creio que porque eu nunca tinha entrado dentro de um avião e quando eu olhava para o céu eu via o avião e achava bonito. E a minha infância, quem andava de avião ou quem podia estar dentro de um aeroporto é quem tinha condições financeiras, né? Não é nos dias de hoje que é muito mais fácil, econômico. Naquela época não, é totalmente diferente. Então, quem podia comprar uma passagem de avião era quem tinha condições financeiras e nós não tínhamos para isso. Mas as coisas aconteceram assim, as coisas aconteceram de uma forma muito natural. Eu nunca programei nada na minha vida e eu posso falar isso com muita segurança. Eu nunca pensei em ser jogador de futebol. Eu estava jogando na várzea e no Corinthians do Bom Retiro e ali um treinador foi lá, me viu, me convidou para ir fazer o teste no Corinthians. Fui lá, fiz o teste e ali eu fiquei. Com 18 anos, mais ou menos, 5 anos de terrão no Corinthians, com 18 anos, eu falei assim, se eu não subir para o profissional, eu vou parar de jogar futebol e vou trabalhar, porque eu preciso ajudar minha mãe, eu preciso ajudar em casa. E eu não nasci num lar evangélico. Meus pais espíritas, e aquela época era uma mistura. O espírita não se denominava espírita, era mais ou menos assim, não, eu sou católico, né? E aí eu cresci dessa forma. Com 18 anos eu subo para o profissional e aí começa uma nova fase na minha vida. Eu sou emprestado para o Novo Horizontino e no Novo Horizontino tinha um cara lá muito chato, e o nome dele chamava-se Odair Patriarca, e ele sempre me convidava para as reuniões de atletas de Cristo, e eu nunca quis ir. Eu falei, um dia eu vou, Odair, um dia eu vou, e eles iam para as reuniões, eu ia para a pracinha. Então, cidade do interior, quem sabe aí, sabe que sempre tem a pracinha, a igreja, e ali fica toda a galerinha, né? E um dia eu fui, cara, um dia eu fui nessa reunião de atletas de Cristo, e por incrível que pareça, o pastor que estava ministrando ministrou sobre algo que tocou muito no meu coração, que foi sobre idolatria. E eu tinha patuá, eu tinha guias com faquinha, machadinho, eu entrava em campo, dava meus 3 pulinhos, acendia minha vela antes do jogo. Então era todo um ritual, né? Tinha a Bíblia também do lado. Era uma mistura, né? Era uma mistura. Era uma mistura total, né? Tinha a imagem que eu achava que era de Jesus, então eu buscava forças em tudo, né? E, cara, foi assim um período muito importante, porque quando eu ouvi aquela palavra, aquilo tudo entrou muito forte no meu coração. Entrou muito forte no meu coração, e a partir daquele momento eu quis conhecer mais esse Deus, onde eu não precisava mais acender uma vela, não precisava mais dar 3 pulinhos, não precisava mais andar com a guia, não precisava mais colocar patuá dentro da carteira, ou nota de $1. Ou seja, eu não precisava mais daquilo. Eu bastava só crer na palavra, e aí foi um momento de transformação, foi um período de transformação e conhecimento da palavra de Deus. E eu sei que esse ano, para mim, como profissional, foi muito importante. Foi um ano que me leva a uma final de um campeonato. Eu volto para o Corinthians,
sou campeão brasileiro, em 91 participo de uma final, em 93 de uma outra final, 94 eu já estou dentro de uma Copa do Mundo. Então, foi um período assim muito grande de transformação, onde as coisas foram acontecendo naturalmente, né? E um jovem, naquela época, quando eu me casei com 20 anos de idade, muito novo, já criando uma responsabilidade. Em 93, com 23, 24 anos, me transfiro para a Alemanha, muito jovem, eu, minha esposa e os 2 filhos, o Felipe e a Carol. Então, eu já adquiro uma experiência, uma maturidade jovem, uma responsabilidade, e essa responsabilidade fez com que nós pudéssemos ficar na Europa quase 10 anos, onde nós aprendemos muita coisa. Eu creio que foram períodos assim importantes na Europa. Eu abri a porta da minha casa para nós termos reuniões. Eu sempre falei do amor de Cristo. Eu costumo dizer que todos os títulos que eu conquistei estão aqui. É algo memorável, mas eu creio que o maior título, a maior conquista em tudo isso foi ter aceitado a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Até porque, se eu não tivesse aceito, se eu não tivesse passado por esse período, se eu não fosse forjado em muitas situações, eu não seria o que sou hoje. Então, eu creio que um legado tem que ser deixado. Os títulos, as coroas, tudo passam, mas eu creio que o legado de um homem de Deus, um homem que serviu, e eu creio que é muito mais valoroso do que todas essas conquistas. Então, o legado hoje que eu quero deixar é de um servo. E nós vemos na Bíblia, nós vemos na palavra, tantos homens que deixaram legados. Então, eu creio que é esse o meu objetivo, como de toda a minha família. Hoje, meu filho é pastor, com quase 30 anos. Minha filha também ocupa um cargo de liderança na igreja, juntamente com o marido, que é presbítero. Então, eu pude passar para os meus filhos e deixar a eles um legado de um homem temente a Deus. Então, eu creio que as pessoas hoje precisam de exemplos. As pessoas hoje precisam sentir-se abraçadas, mas mais do que isso, elas precisam ver a verdade em nós. Então, começa dentro da minha casa. Então, os meus filhos viram a verdade dentro da minha casa, através da minha vida, da vida da minha esposa, e hoje são o que são, porque eles puderam ter um exemplo dentro da própria casa. Pastor, e me conta agora essa transição de um jogador de futebol para uma vida pastoral. Na verdade, a gente sabe que não existe uma vida secular. Nós somos de Cristo o tempo todo, mas nesse tempo onde nós vemos uma geração que por poucas coisas tem deixado, por poucas coisas tem parado nos caminhos do Senhor. Então, são algumas perguntas que a gente precisa se fazer para pessoas que têm experiência com o Senhor. Como manter uma vida sendo um jogador de futebol com sucesso, porém almejando uma carreira maior, que é o pastorado, que é ser um pastor líder de uma igreja, como o senhor é hoje, uma igreja linda, um pessoal lindo. Como foi essa transição, pastor? Cris, sabe que nunca foi meu sonho também ser pastor, né? Eu nunca quis ser pastor, nunca almejei ser pastor, mas as coisas aconteceram naturalmente. As pessoas começaram a ver na minha vida um líder. E eu creio que Deus foi moldando, Deus foi forjando, Deus foi trabalhando para que eu pudesse hoje chegar onde cheguei como pastor. Eu costumo dizer, e até mesmo na igreja onde nós estamos ali com uma responsabilidade muito grande, que o meu sentimento é de não brincar com o sentimento das pessoas.
Então, ser pastor hoje não é, a visão é não levar isso como comércio, mas sim sabendo que a salvação está próxima. Estamos passando por um período muito delicado, um período de pandemia onde que no início eu achei que as pessoas iriam sair melhor, que as pessoas iriam crescer, que as pessoas iriam aprender com essa situação ruim, mas eu vejo que as pessoas estão se tornando piores, não melhores, infelizmente. Eu, durante todos esses anos, meu maior foco é fazer com que as pessoas possam acreditar que ainda há homens e mulheres de Deus. Porque, infelizmente, nós vemos tantas coisas erradas, nós vivemos aí diante de situações que, infelizmente, nos causam tanto espanto. E eu, como pastor e como aquele que Deus assim colocou para direcionar o povo, a minha conduta tem que ser uma conduta íntegra, porque a Bíblia diz que em vários homens de integridade. Eu estou estudando o livro de Mateus e no capítulo de número 8, se nós observarmos, o Senhor começa ensinando os seus discípulos. Ele passa os seus discípulos por situações que lá na frente eles iriam ter que ser melhores. No capítulo de número 8, chega na tempestade, onde eles estavam no barco, mas antes disso, o Senhor, nos capítulos anteriores, no capítulo de número 7, ele já tinha falado com seus discípulos, pedir-se, dar-se-vos-á, abrir-se-vos-á, né? Falou tantas coisas, ministrou tantas formas, e eles chegam no capítulo 8, e aí, diante de uma tempestade, onde o Senhor está descansando, eles se amedrontam, eles ficam com medo. Então, imagine você, Cris, naquele barco tinha Tiago, tinha André, tinha João, entre outros, com muita experiência no mar. Eles tinham uma experiência, eles sabiam lidar com tempestades. Mas no capítulo 27 diz algo assim, no versículo 27 diz algo muito importante, que quando o Senhor se levanta, ele repreende os ventos e o mar. Eles poderiam até conhecer sobre o mar, mas os ventos, eles ainda não sabiam. Eu costumo dizer que são os momentos invisíveis, né? O visível é muito fácil de você lidar, mas o invisível é difícil. Então, hoje, nós precisamos saber lidar que alguns pilares para um alinhamento em nossas vidas é a palavra, jejum, oração e gratidão. Se você tem esse pilar e uma base boa, você vai conseguir vencer esses problemas do dia a dia, você vai conseguir vencer as adversidades do dia a dia. Então, a minha oração nesse período é para que as pessoas possam entender que nada é fácil, mas tudo é possível para aquele que crê. E a palavra diz também que nós não devemos ser tímidos nem medrosos, porque foi isso que o Senhor fala no capítulo 8 àqueles discípulos. Não sejais tímidos nem medrosos. E a minha vida foi movida de muitos desafios. Eu conquistei títulos aonde muitos não esperavam que eu iria conquistar na minha área profissional. E minha vida espiritual é marcada por isso também. Nós estamos chegando, já vão fazer 15 anos aí que eu estou à frente de um ministério e, graças a Deus, esse ministério vem crescendo a cada ano, mas tudo isso visando salvação, não visando nada além disso, visando salvação. Teve um período que nós tivemos aqui da pandemia, os momentos críticos, logo do início, quando foi determinado para nós fecharmos as portas, fechamos as portas,
sabíamos que nós temos as coisas para cá, nas dependências da igreja, mas eu creio em uma coisa, cara: aquele que abriu é aquele que vai fechar. E se aquele que abriu não fechar, eu estou em paz. Então, quando nós fechamos, eu falei: Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas. O mais importante agora é prezar pela saúde de todos. E isso aconteceu. Hoje estamos retornando aos poucos, com aquele distanciamento, percentual reduzido, mas mesmo assim eu vejo que alguns hoje estão mal. E nós precisamos trabalhar nesses homens, nessas mulheres. Nós estamos falando aqui com homens, mas os homens têm um papel fundamental diante da sociedade. E qual o legado que nós vamos deixar? Eu gosto de falar muito sobre legado, porque se nós não partirmos desse princípio, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Muito bom, pastor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse tempo todo que o senhor, nesses 15 anos, a gente sabe que agora estamos passando por um momento, mas qual desses 15 anos durante o Transformados pela Fé, que o senhor colocou à frente, qual foi o momento em que o senhor falou assim, agora, não sei qual seria a expressão, mas tipo, agora Deus vai ter que fazer algo? Porque a gente está passando agora por um período em que muitas pessoas estão se colocando nesse lugar. E o maior desespero é quando foge das suas mãos. O maior desespero de um homem, um pai de família, é quando você chega num momento e fala assim, o que eu vou fazer agora? E nesse período, talvez as regiões sejam diferentes, mas aqui nós temos a graça de morar num lugar onde a qualidade é diferente e tal, mas o Facebook tem o poder de alcançar muitas pessoas. E nesse tempo, pastor, eu sei que há muitos homens que talvez nesse momento estão com as suas mãos talvez vazias, dizendo, o que eu faço? E eu sei que cada um de nós, eu tive meus períodos, o senhor também teve os seus. Então, qual foi o momento ou qual foi a lição que o senhor tirou no momento que o senhor disse, uau, eu não sei o que fazer, porque os meus 5 pães e 2 peixinhos não podem, ou nesse sentido, pastor, porque a gente vê, como o senhor falou, que existem muitas pessoas desesperadas nesse momento, há muitos homens. Então, se o senhor puder trazer uma palavra para esses homens, eu creio que seria interessante a respeito do senhor. Assim. Eu particularmente, durante todos esses 15 anos na Arena Transformados, nós já passamos por inúmeras situações, né? O início de um ministério é muito árduo, é muito difícil. Eu lembro que quando nós saímos aqui de Alphaville, fomos para um outro bairro aqui de Barueri, mais humilde, foi muito difícil, porque as pessoas ali falavam que ali estava a igreja dos ricos e nós estávamos ali para ajudá-los, para levar uma palavra, para levar a verdade. E com os anos nós fomos conquistando o coração das pessoas. As pessoas começaram a ver que nós estávamos ali para ajudá-los, para levar o evangelho de uma forma verdadeira. Foram tempos difíceis. Mas eu costumo dizer que esse período de pandemia foi o período onde mais estou aprendendo, porque, conforme você falou, nós ficamos de mãos atadas. As pessoas estarem com você no dia a dia é fácil, mas não estarem é o difícil, porque durante esse período nós vimos separações, nós deparamos com situações de declarações de homens que arrepia a gente. Nós vemos pessoas com síndrome do pânico e você não poder fazer nada, você não poder estar perto. Tudo isso é muito delicado e é muito ruim. Mas eu aprendi uma coisa, que a oração ela move o coração de Deus e ela faz o seu efeito. Antes dessa campanha, Cris, Deus tinha colocado no meu coração de nós estarmos 7 semanas no monte. Para algumas igrejas, para algumas pessoas, o monte já não faz mais efeito.
Mas eu quero dizer que o monte, subir ao monte, não é para ver graveto, não é para ver coisas sobrenaturais, não. É para você tirar o seu eu, você abrir mão de você para ir lá e orar e clamar ao Senhor. Foram 7 semanas, Cris, foram 7 segundas-feiras, onde que na última noite, foi uma segunda-feira, e na terça-feira, começa o período de pandemia, onde nós tínhamos que fechar as igrejas. Mas ali, o Senhor preparou um povo. Ali o Senhor preparou uma igreja. E eu fico muito feliz porque, mesmo eu estar de mãos atadas naquele momento, eu pude ver e sentir que Deus está no controle de todas as coisas. E quando Deus está no controle de todas as coisas, é quando fala sobre a tempestade, descansa. O Senhor vê tudo. Ele sabe de tudo. Ele sabe das nossas necessidades. Porque muitas vezes nós queremos colocar a nossa mão para que as pessoas possam bater nas nossas costas e falar, pô, você é fera. Mas quando ela ora, quando ela busca, quando ela vê que o Senhor está agindo, não tem nenhum homem por detrás para se vangloriar. Então, eu vejo que, nesse período, o homem ele não se vangloria, mas ele se humilha. Então, foi o período onde nós estávamos mais se humilhando na presença do Senhor, para que o Senhor pudesse ter compaixão das pessoas, que o Senhor pudesse ajudar as pessoas. E até hoje, até porque nós vivemos um período onde as pessoas estão amedrontadas. Muitos estão amedrontados ainda. Muitos não saem de seus lares. Mas nós temos que ter muita sabedoria e discernimento para saber lidar com essas situações. Não é impor que é o ideal, porque o que nós mais vemos aí, se você não vier para a igreja, você vai morrer, se você não vier para a igreja, você vai perder seu cargo. Então, são coisas que não pode existir um homem que realmente conhece a palavra, um homem que está sendo forjado pelo Senhor. Então, enquanto o Senhor estava descansando, ele estava falando assim, descansem vocês também, porque eu estou no controle de todas as coisas. Os ventos podem até existir, mas vocês têm um Pai que repreende o vento e o mar lhe obedece. Então, cara, eu particularmente vivo esse momento e estamos, sem dúvida nenhuma, passando por esse período de pandemia, onde está sendo uma lição para todos. Verdade. Pastor, tem uma pergunta aqui no Facebook, que o pessoal mandou aqui. José Roberto Melo mandou para a gente. Pastor, conta um pouco dessa briga interna de não querer ser pastor sendo. Tá na internet, é isso, né, pastor? Não, mas E é o seguinte, ó, esse que te mandou uma pergunta, ele é palmeirense, pastor. Então... Eita! Sempre desafia, né? Mas qual é o nome dele? O nome dele? José Roberto. Ó, José Roberto, deixa eu falar, cara. Sabe que, infelizmente, o que eu vou falar aqui pode uns gostarem ou não, mas algumas pessoas acharam um título pastor como um negócio. Isso me preocupa muito. Até porque eu venho de uma época onde você falava do pastor, havia um respeito muito grande, havia um temor muito grande pela autoridade. Nos dias de hoje, não. Infelizmente, por parte de muitos, virou chacota. Mas quando eu fui chamado para ser pastor, eu orei e falei, Senhor, para ser pastor eu quero ser diferente. Eu não quero ser igual a todos. E então isso brotou no meu coração, brotou no coração de Deus. E quando brota no coração de Deus o seu chamado, quando ele pega e chama os seus discípulos, é totalmente diferente do que nós nos intitularmos, do que nós acharmos que nós somos os melhores. Infelizmente, eu particularmente, eu sei que é um tema muito difícil, mas apóstolo que nem Paulo, que sofreu como Paulo,
é muito difícil, irmão. Porque os apóstolos de hoje não querem sofrer. Os pastores de hoje não querem sofrer. Eles querem mordomia. Mas eu sei do meu chamado. Eu sei daquilo que o Senhor tem sobre a minha vida. Eu sei que as tempestades, elas vêm. Então, quando eu falei que eu nunca pensei em ser pastor, mas também eu nunca neguei o chamado. Por quê? Porque a vontade é do Pai. E se a vontade é dele, que eu siga esse caminho, que eu possa ajudar outras pessoas, eu vou seguir a vontade dele. Por isso, hoje, eu estou aí, e, graças a Deus, Deus tem me fortalecido nesse caminho que não é fácil, mas é um caminho muito gratificante pelas vidas. Eu costumo dizer que o meu maior salário é quando eu vejo a vitória dos irmãos. Isso demais. Pastorzão, a gente quer agradecer o senhor aqui, estamos chegando já no nosso finalmente, mas eu queria que o senhor deixasse uma palavra, talvez para algum homem, que seja que essa noite está precisando de uma palavra a respeito de fé, de esperança, de entregar a sua vida, que o senhor pudesse deixar essa mensagem final para nós encerrarmos esse tempo, que para nós foi muito edificante. Bom, eu particularmente, eu fui um cara que sempre fui muito perseverante, tanto na minha vida profissional, hoje como na área espiritual. Eu sempre lutei pelos meus objetivos e eu sempre fui honesto. Eu lembro uma passagem, Cris, que eu estava jogando na Roma da Itália e veio o Bayern de Munique me contratando. Eles foram até Roma, me fizeram uma oferta, eu aceitei essa oferta, não assinei nada na hora, nenhum contrato, nada. Uma semana depois, o Borussia Dortmund vem com seus dirigentes para Roma, me oferecem 2 vezes mais que eu estava ganhando que eu iria ganhar no Bayern de Munique. Ou seja, essa proposta já iria ser maior que eu ganhava na Roma e iria ser maior ainda do que eu iria ganhar no Bayern de Munique. Mas uma das coisas que eu aprendi na minha vida foi a palavra. A palavra de um homem, ela é fundamental na vida de qualquer outra pessoa. E eu dei a minha palavra, eu apertei a mão naquele dia. E quando eles vieram com essa proposta, eu falei não, porque eu dei a minha palavra para o Bayern de Munique. Eu lembro que, depois disso, eu fui para o Bayern de Munique, conquistei todos os títulos que um atleta pode almejar. O Borussia Dortmund quase caiu para a 2ª divisão. Bom, eu sei que Deus honrou a palavra. Então, o que eu peço para esses homens de hoje, que tenham a palavra da verdade, que realmente seja forjado nisso, ser um homem de uma palavra só. Infelizmente, nós vivemos num país hoje que a palavra já não vale mais nada. Haja vista, se nós assinarmos, também já é tão complicado, mas seja fiel na sua palavra. Mostre para essa geração que ainda há seriedade, que ainda há homens de Deus que realmente preservam pela sua palavra. E isso é o que eu quero deixar no coração de vocês, que realmente, quando a Bíblia diz, seja a tua palavra sim, sim, não, não, você possa ser forjado nisso, para que realmente a palavra da verdade nunca venha se afastar de nós. E isso é o que Deus quer que nós venhamos fazer nesses dias. Nós estamos vivendo tempos onde nós temos que ser verdadeiros. As pessoas estão cansadas nesse período de pandemia de ver mentiras, de ver pessoas mentindo, falsidade. As pessoas estão cansadas. As pessoas precisam ver verdade. A verdade não é na minha vestimenta, mas a verdade é no meu modo de viver. Então, que você seja forjado através da sua palavra. Amém, pastorzão. Pastor, que honra receber o senhor aqui. A gente quer agradecer em nome do pastor Facundo, da pastora Carol, dizer que o senhor é um homem que nós amamos muito de coração, sua família, pastora Amélie.
o pastor Felipe, né? O nosso amado Filipão, a pastora Carol. Quero deixar um grande abraço para o senhor, te agradecer de coração. Quero nos agradecer a todos que estão junto conosco na live, declarar essa palavra de bênção, seja forjado, seja fiel naquilo que o Senhor declarou sobre a sua vida, que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. Amém? Vamos orar, pastor? Pode orar para nós terminarmos, pastor? Por favor. Vamos. Senhor, nosso Deus soberano, quero te agradecer por essa noite, te agradecer por cada vida que está conosco, as vidas também que vierem a ouvir esta palavra. Seja o Senhor Deus que traga verdade aos corações, seja o Senhor Deus que traga um novo tempo, que seja o Senhor Deus que venha forjar esses homens através de uma palavra verdadeira e que nós possamos fazer a tua vontade. Guarde a cada um, que nós possamos ter um restante de semana abençoado, que a tua graça nunca venha se apartar de nós e que realmente nós possamos viver as tuas maravilhas. São tantos sinais que estão aí e nós aguardamos a sua volta, Senhor. Guarde cada vida, Senhor, e que nós possamos, sim, ter dias abençoados e que tudo seja para a glória do teu nome. Amém. Um beijo a todos. Pastor, Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Tchau a todos. Deus abençoe vocês e até a próxima. Falou, pastor. Valeu. Obrigado. Valeu.